Olá, curiosos de plantão, beleza com vocês? Meu nome é Silas e estamos começando mais um vídeo no canal Curiosos por Natureza, onde o meu objetivo é expandir o seu conhecimento e sanar a sua curiosidade sobre os mais diversos assuntos, de uma forma fácil e prática de se aprender. Então, bora pro vídeo! Ao passar dos anos, o ser humano vem cada vez mais inovando na tecnologia e inventando coisas para o bem, que podem tanto facilitar suas atividades do dia a dia, quanto salvar a vida de alguém que realmente precise. Porém, da mesma velocidade que a tecnologia para o bem avança, a tecnologia para o mal segue lado a lado, com o único objetivo de causar mortes e a destruição em massa, usadas muitas das vezes para intimidar outros países inimigos ou que não são a favor da sua política. E já não é de agora que a Coreia do Norte vem ameaçando diversos países opositores a eles, como por exemplo os Estados Unidos, a Coreia do Sul e até mesmo o Japão. Porém, Trump já disse que não vai tolerar as ameaças vindas da Coreia do Norte. Só que dia 28/8, agora, no mês passado, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico termonuclear intercontinental que sobrevoou o Japão e caiu no Oceano Pacífico, estreitando ainda mais as relações com o mundo exterior. E sem dúvidas, isso me deixa com muito medo e me faz cada vez mais acreditar que o grande filtro, como diz o paradoxo de Fermi, na realidade é o próprio ser humano, que em algum ponto da história vai acabar reduzindo o planeta a poeira espacial. Se você ainda não sabe o que é o grande filtro, não se preocupe, pois em um vídeo próximo falarei sobre ele. E pensando nisso, no vídeo de hoje decidi trazer as 10 armas nucleares de destruição em massa mais poderosas já feita pelo homem, segundo o Nuke Map. E para fazer uma melhor comparação, vou estar usando também o Nuke Map bem na Sé, que fica aqui no centro de São Paulo, cidade onde eu moro. Caso você queira acessar esse site por curiosidade ou só para explodir a sua escola, seu bairro, sua cidade, vou deixá-lo aí na descrição, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal Curiosos por Natureza e achou o vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever para chegarmos logo aos 10 mil inscritos. E também não se esqueça de curtir o vídeo, pois assim estará me motivando a trazer mais conteúdo legal. Ah, e não vai se esquecer de ativar o sininho, pois às vezes o YouTube dá umas bugadas e não envia o vídeo para todos os inscritos. Então agora sim, bora pro vídeo! Na 10ª colocação ficou o míssil balístico intercontinental termonuclear LGM-30 Minuteman, com cerca de 1 megaton de potência e pesando em torno de 35 mil quilos. Começaram a desenvolvê-lo em 1950 e entrou em serviço só a partir de 1962. E num período de 8 anos foi produzido 3 variações diferentes: a Minuteman 1, Minuteman 2 e Minuteman 3. Porém, atualmente continua em serviço apenas a Minuteman 3, inventada em 1970 e atualizada apenas em 2006 para ter uma durabilidade maior ainda, onde ficará em serviço até 2020. O Minuteman foi projetado para ser lançado em um piscar de olhos, podendo passar longos períodos prontos para ser usado com a necessidade de pouca manutenção, diferente de muitos mísseis balísticos da época, que demoravam horas para ser abastecidos e só assim poderiam ser lançados. Afinal, o Minuteman usava combustível sólido, que tinha um tempo de durabilidade muito maior comparado a outros e poderia ficar armazenado no próprio míssil. Isso deu uma vantagem enorme para os Estados Unidos, que poderia revidar em instantes a um ataque contra eles. Durante muito tempo, o Minuteman serviu apenas para amedrontar países opositores aos Estados Unidos, como obviamente os soviéticos durante a Guerra Fria, e foi por conta desses fatores que passaram a chamá-lo de Minuteman, em referência ao Minuteman durante a guerra pela independência dos Estados Unidos. Mas voltando ao assunto, a Minuteman 1 tinha apenas uma ogiva termonuclear grande,
diferente da Minuteman III, que passou a ter 3 ogivas menores ao invés de apenas uma grande, pois assim seria mais difícil de ser atingido por um míssil antibalístico, que teria de acertar as 3 ogivas para interceptá-lo completamente antes de chegar em seu alvo. Foram produzidas cerca de 1000 unidades e atualmente continua em serviço apenas 450 mísseis Minuteman III. O míssil é disparado através de silos e bombardeiros de longo alcance, podendo percorrer até 10.000 quilômetros, com 2 modos: explosão no ar e explosão por impacto no solo, onde as 3 ogivas se soltam segundo antes do impacto. Na nossa 9ª colocação ficou a bomba termonuclear B-83, com cerca de 1,2 megatons de rendimento, algo em torno de 1,2 milhão de toneladas de TNT, 75 vezes o rendimento da bomba atômica Little Boy, que caiu em Hiroshima em 1945 e foi criada em 1983, onde continua em serviço até hoje, pesando cerca de 1.100 quilos. Foram produzidas apenas 650 unidades, quer dizer, deve dar para tirar o planeta do eixo. Porém, em 2015, os Estados Unidos começou a reduzir o seu arsenal nuclear e ela também estava na lista. A B-83 substituiu várias armas anteriores, entre elas a B-28, a B-43 e até mesmo a B-53 de alto rendimento. Ela foi baseada na anterior B-77, que foi encerrada por ter custos excessivos em sua produção, e foi a primeira arma termonuclear feita pelos Estados Unidos, projetada desde o início, usando explosivos insensíveis para evitar detonação acidental. E suas ogivas ficam na parte dianteira para fazer com que o bico da bomba fique mais pesado, assim tendo uma precisão melhor. Ela conta também com um sistema de paraquedas de 14 metros feito de Kevlar, para evitar perfuração de bala, capaz de desacelerar rapidamente, podendo explodir tanto no ar quanto no solo. Ela também conta com um sistema de desativação de comandos, CDS, que deixa-a praticamente inútil. Na 8ª colocação ficou o míssil termonuclear R-12, também conhecido como Sandal SS-4, com cerca de 2,3 megatons de rendimento. E da 9ª colocação para a 8ª já teve um salto de 1,1 megatons de rendimento de diferença, algo em torno de 1,1 milhão de toneladas de TNT a mais, pesando cerca de 41,7 toneladas, e desenvolvido pela União Soviética durante a Guerra Fria em 1959, onde saiu de serviço em 1993, após o Tratado de Controle de Armas Soviéticas e Americanas. Pelo menos é o que dizem, né? Vai saber se não tem um míssil termonuclear R-12 na garagem do seu vizinho. Se bem que 41 toneladas é meio difícil de se transportar, né? Em 1962 foram produzidos cerca de 2.335 mísseis R-12 durante a crise dos mísseis cubanos. Esse míssil era lançado através de silos e tinha capacidade de médio alcance, podendo percorrer cerca de 2.080 quilômetros, a uma velocidade de 3.530 metros por segundo, e foi usado muitas das vezes para ameaçar a Europa Ocidental pela União Soviética. A 7ª colocação ficou com o míssil balístico intercontinental chinês Dongfeng 4, ou apenas DF-4, com míseros
3,3 megatons de rendimento, pesando aproximadamente 2.190 quilos, equipado com apenas uma ogiva termonuclear. Ele foi criado em 1975-76 e continua em serviço até hoje. Foi projetado para ser lançado através de cílios subterrâneos e usa um sistema de orientação inercial, podendo percorrer até 7.000 quilômetros. Isso dá espaço suficiente para atingir alvos tão distantes como a Rússia, a Índia e até mesmo as bases americanas no Pacífico. Atualmente serve como sistema de dissuasão regional pela China, até que possa ser substituído pelo DF-31, que é muito mais eficiente, com autonomia de 11.700 quilômetros, em comparação a apenas 7.000 do DF-4. Na sexta colocação ficou uma bomba termonuclear que por pouco não causou uma catástrofe nuclear na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas pera, eu vou contar essa história direitinho, mas primeiro vou apresentar a bomba. A bomba termonuclear Mark 39 era o mesmo projeto da bomba Mark 15, apenas um pouco melhorado, e ficou em serviço de 1957 até 1966, quando foi substituída pela Mark 41, com cerca de 3,8 megatons de rendimento e pesando apenas 3.060 quilos, entrando na categoria leve de bombas termonucleares. No dia 24 de janeiro de 1961, um Boeing B-52G-95BW, que estava em missão de alerta na costa atlântica dos Estados Unidos, carregando duas bombas termonucleares Mark 39, cada uma com um rendimento de aproximadamente 3,8 megatons de potência, acabou caindo por conta de um vazamento de combustível severo em sua asa direita, onde foi perdido cerca de 5.400 galões de combustíveis em apenas 3 minutos. Por conta disso, cada minuto que passava, o bombardeiro ficava mais difícil de ser controlado, até que ficou totalmente fora de controle e sua tripulação teve de abandoná-lo. Enquanto o bombardeiro caía, acabou ejetando as duas bombas, onde uma teve seu paraquedas ativado e tocou o solo praticamente sem danos, mas a outra acabou soterrada a 180 pés, cerca de 54 metros de profundidade, pois teve uma falha em seu paraquedas. O mais incrível é que ela continua soterrada lá até hoje, e por conta de um único sistema de segurança, após 3 falharem, a bomba não explodiu. Na quinta colocação ficou o míssil balístico intercontinental termonuclear Dongfeng 5. E como já falamos do Dongfeng 4, vou ser mais breve, pois o 5 é apenas uma atualização do 4. Diferente do Dongfeng 4, que tem apenas 3,3 megatons de rendimento, o DF5 pode chegar de 4 até 5 megatons de rendimento, pesando em torno de 183.000 quilos, e tem autonomia suficiente para percorrer entre 12 a 15.000 quilômetros, podendo atingir quase qualquer lugar do mundo, menos a América do Sul. Hey, que felicidade! E seu primeiro voo foi em 1971 e só 10 anos depois, em 1981, que entrou em serviço, estando ativo até hoje. Seu lançamento funciona através de silos, a fim de aumentar seu tempo útil de vida, mas inicialmente ficava armazenado em posição horizontal, em túneis sob altas montanhas. Porém, o único ponto negativo dele é que demora entre 30 a 60 minutos para ser lançado, pois necessita ser carregado de combustível. Acredita-se que exista apenas 20 mísseis DF-5 ativos. O míssil DF-5B e C são considerados MIRV, mísseis de reentrada múltipla independente direcionados, podendo carregar até 10 ogivas termonucleares, que após ser lançado e deixar a atmosfera, fragmenta-se em até 10 partes, com destinos diferentes, com o objetivo de atingir múltiplos alvos simultaneamente, causando maior impacto e dificultando a interceptação por mísseis antibalísticos.
Acho que pelo menos 60% das bombas e mísseis em nossa lista foram feitas pelos Estados Unidos. E na quarta colocação não poderia ser diferente, ficando com a B-53, estando na classe C, uma bomba com menos de 5 toneladas e com rendimento em megatons, ou classe leve de bombas termonucleares, pesando em torno de 4 toneladas com rendimento de 9 megatons. Com uma nova pegada, a B-53 foi projetada para penetrar o solo com a força do impacto, já que os soviéticos estavam fazendo túneis bem profundos para resistirem às bombas termonucleares. Porém, se a B-53 penetrasse no solo, ao explodir destruiria o abrigo, matando todos que estivessem lá. E esse tipo de bomba passou a ser chamado de arma nuclear anti-bunker. Afinal, por mais que demorasse 5, 10, 20 anos para projetar e montar um abrigo perfeito, já existiria alguma bomba nuclear à altura, pronta para destruir em segundos este abrigo. Ela começou a ser desenvolvida em 1955 e só em 1962 entrou em produção, até 1965, onde construíram aproximadamente 340 unidades. Porém, 2 anos depois, em 1967, começaram a desativar e desmontar as bombas, restando apenas 50 bombas B-53 e 50 ogivas W-53, após uma B-53 quase detonar em um míssil Titã que acabou explodindo acidentalmente. Só em 2010 que aposentaram de vez as últimas 50 unidades da B-53, que foram completamente desmontadas. E finalmente chegamos na terceira colocação, então medalha de bronze para ela, denominada de Eve Mike, que foi a primeira bomba de fusão nuclear a ser testada pelos Estados Unidos, se mostrando muito efetiva com cerca de 10 megatons de rendimento, algo em torno de 10,4 milhões de toneladas de TNT, compactadas em apenas 82 toneladas, onde foi produzida apenas uma unidade para demonstração de força. E no dia 1 de novembro de 1952, ela foi detonada em uma ilha localizada no centro do Oceano Pacífico, como parte da Operação Eve, que tinha como objetivo melhorar a capacidade das armas nucleares dos Estados Unidos, em resposta ao programa nuclear soviético, onde contou com a participação de 9.350 militares e 2.300 civis. Só a bola de fogo produzida pela explosão percorreu cerca de 5 km e sua nuvem de cogumelos subiu a uma altitude de quase 20 km em menos de 90 segundos. E após se estabilizar em torno de 40 km, o topo da nuvem tinha cerca de 160 km de largura. A explosão foi tão forte que criou uma cratera de 2 km de diâmetro e 55 metros de profundidade, lançando pedaços de rocha e coral sobre navios ancorados a 50 km de distância. Uma hora após desaparecer a nuvem de cogumelo, um helicóptero militar sobrevoou a distância a região onde foi usada para o teste e observou que toda a vegetação presente na ilha foram arrancadas. Fora isso, a região usada para a detonação ficou severamente contaminada por radiação por um bom tempo. E essa bomba termonuclear ficou só na segunda colocação por conta de um erro teórico. Então, medalha de prata vai para a Castle Bravo, mais uma bomba termonuclear desenvolvida e produzida pelos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Meus amigos, os Estados Unidos não estava para brincadeira, sendo considerada a maior bomba termonuclear já detonada pelos Estados Unidos até o momento, com cerca de 15 megatons de potência, pesando em torno de apenas 11 toneladas. Porém, na teoria, era para ela ter apenas 6 megatons de rendimento, ao contrário de 15, cerca de 2,5 vezes a mais do que o previsto. Mas e o porquê de tudo isso?
Na teoria dos cientistas que estavam produzindo esta bomba, o lítio-7 não era considerado combustível, diferente do deutério e do lítio-6, então não se deram nem ao trabalho de retirar o lítio-7, que formava 60% da quantidade de lítio total na bomba. Porém, o lítio-7 reagia quase tão bem quanto o lítio-6, quase triplicando a força da bomba. E no dia 1 de março de 1954, ela foi detonada, causando várias consequências por conta do péssimo planejamento, onde destruiu quase que por completo todos os edifícios de madeira construídos em uma ilha onde ficava o sistema de controle, a 32 quilômetros de distância do local da detonação. Sem contar que depois da detonação o vento acabou mudando de direção, fazendo com que as cinzas nucleares se espalhassem, contaminando parte da Índia, Austrália, Europa, Japão, Estados Unidos e quase todas as ilhas da Oceania. E depois de 9 bombas, finalmente chegamos na campeã do vídeo de hoje. Então medalha de ouro para ela. Estou falando da bomba mais forte, não só detonada, mas também já produzida. Que se tenha conhecimento, claro, né? Com cerca de 50 megatons de rendimento, algo em torno de 50 milhões de toneladas de TNT. Para se ter uma ideia, a capacidade de destruição da Tsar Bomb era equivalente a todos os explosivos usados na Segunda Guerra Mundial, multiplicados por 10, sendo detonada em 30 de outubro de 1961, em um momento onde o mundo passava por uma grande tensão, após o primeiro muro de Berlim na Alemanha ser levantado em agosto, e a União Soviética encerrar os testes nucleares, que durou aproximadamente 3 anos. Porém, como a Tsar era uma bomba muito grande, pesada e nem um pouco prática, o seu real propósito era apenas ser usada como propaganda na Guerra Fria, para mostrar o seu real poder de fogo e amedrontar os Estados Unidos. No seu projeto inicial, ela tinha o dobro da potência, com míseros 100 megatons de rendimento, porém o seu resultado seria tão forte que não daria nem tempo do avião bombardeiro sair da área de impacto, fazendo com que fosse uma missão suicida, sem contar o excesso de resíduos e partículas radioativas que seriam liberados na atmosfera, chegando até mesmo no próprio território soviético. O mais incrível é que a Tsar Bomb levou apenas 15 semanas para ficar pronta, a mando do premier soviético Nikita Khrushchev, que substituiu Stalin após sua morte, sendo testado enquanto o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética ainda estava em sessão. Ela foi levada até o campo de teste por um avião bombardeiro Tu-95, especialmente modificado para transportá-la, e acompanhado de um avião de observação Tu-16, que coletou amostras do ar e filmou o teste. Por conta de seu peso, cerca de 27 toneladas, ela era impossível de ser carregada e transportada por meio de um míssil balístico intercontinental, limitando muito seu uso e a tornando ineficiente. A bomba era tão grande que tiveram de remover as portas e o tanque de combustível acropados na asa do avião Tu-95 para encaixá-la perfeitamente, limitando ainda mais a distância e a velocidade em que o avião modificado poderia percorrer, carregando uma Tsar Bomba. Nela foi preso um paraquedas tão grande que pesava 800 quilos, com o objetivo de retardar a queda e dar mais tempo para os aviões saírem da área de detonação sem sofrerem grandes danos. A Tsar Bomba foi detonada na ilha da Nova Zembra, sendo lançada de uma altitude de 10.500 metros e programada para ser detonada a 4.000 metros acima da superfície terrestre. A bola de fogo causada pela explosão foi tão forte que poderia ser vista e sentida a mais de 1.000 quilômetros de distância, quebrando até mesmo janelas na Finlândia. O calor gerado poderia causar queimadura de 3º grau em quem estivesse a apenas 100 quilômetros de distância do local da explosão. E encerramos o vídeo com uma frase dita por uma das pessoas que observou a explosão: um gigantesco clarão sobre o horizonte, e após um longo período de tempo ouvir um sopro distante e pesado, como se a terra tivesse sido morta.
Além do site Nukemap, vou estar deixando aí na descrição um site muito interessante que acabei encontrando enquanto escrevi o roteiro do vídeo. É um site bem simples, me lembra dos sites de 2003, porém nele tem praticamente todos os mísseis balísticos conhecidos no mundo, e você pode estar navegando e vendo como a engenharia é incrível, mesmo que para uma ferramenta de destruição em massa. E foi através dele que eu descobri que no Brasil tem uma empresa que fabrica mísseis aqui no estado de São Paulo, em São José dos Campos, e se chama Mectron. Se não me engano, eles não produzem mísseis nucleares, pelo menos ainda não, e apenas mísseis balísticos, mas de qualquer forma o site estará aí. Aproveite, pois o site é meio estranho e talvez não fique por muito tempo no ar. Dê uma passada lá. Valeu! Então galera curiosa, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que sai de novo por aqui. Aí na tela terá outros 2 vídeos que você pode estar acessando e assistindo. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, valeu e até a próxima. Abração, fui!